Bom, como prometido, eu vou fazer um resumo sobre os possíveis conteúdos que vão cair na prova de física nesse bimestre, porém dessa vez eu vou pular a parte teórica e vou direto para a prática, porque ela é bem simples de entender e é só dar uma lida rápida nos textos que o professor passou na descrição da apostila. Bom, começando, o primeiro tópico que a gente vai ver é a fórmula da corrente elétrica. Ela vai servir em exercícios que vão nos pedir o valor da corrente elétrica, que é dado em amperes, o valor da carga elétrica, que é dado em coulombs, o tempo, que é dado em segundos, ou o número de elétrons. A fórmula que a gente vai utilizar nesse tipo de exercício é a seguinte: a corrente elétrica vai ser igual à carga elétrica dividida pelo tempo. Porém, em algumas ocasiões em que a gente possivelmente não vai ter a carga elétrica disponível ou alguma outra incógnita, a gente vai utilizar a outra fórmula, que é a corrente elétrica vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar dividida pelo tempo. Agora a gente vai ver alguns exemplos de como que isso pode ser cobrado lá na prova. Bom, aqui nesse exercício nós temos o seguinte. Por uma seção transversal de um fio de cobre passam 20 coulombs de carga em 2 segundos. Qual é a corrente elétrica? Logo de cara o exercício já fala pra gente qual que é a incógnita que ele quer que a gente encontre. Aqui no caso vai ser a corrente elétrica. Como a gente viu no slide, a corrente elétrica ela é representada pela letra I, então a gente já sabe o que a gente vai ter que encontrar. É o nosso I. Ele nos dá o valor da carga, que é 20, e nos dá o tempo, que é 2 segundos. Bom, agora é muito simples. Como a gente viu, o valor da corrente é equivalente à carga dividida pelo tempo. E 20 dividido por 2, como todo mundo sabe, é 10. Então, de forma simples e rápida, nós encontramos o nosso resultado. Relembrando que a corrente elétrica é representada pelos amperes, então a gente tem que colocar o A aqui após o resultado. Passando para o próximo exercício, nós temos que, pela seção transversal de um condutor metálico, passam 6 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante 2 segundos. Qual é a corrente elétrica que atravessa o condutor? É dada a carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Bom, logo de cara o que dá pra gente observar neste exercício é que ele não nos dá o valor da carga elétrica. Ele apenas nos dá o valor de elétrons que nós possuímos dentro dessa operação. Então, logo de cara a gente percebe que a gente não vai utilizar a primeira fórmula que a gente utilizou aqui nesse exercício de cima. A gente vai utilizar a outra que a gente viu lá no slide, que é equivalente a I vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar dividida pelo tempo. Então, se a gente rearranjar as informações que a gente pegou aqui em cima, nós teremos que a corrente elétrica vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 20 elétrons multiplicados pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tudo isso dividido por nossos 2 segundos. Perfeito. Bom, de forma bem resumida, se a gente fizer essa multiplicação, nós vamos primeiro multiplicar os fatores que estão aqui separados. 6 vezes 1,6 vai dar 9,6, então eu coloco 9,6 aqui. O vezes 10, a gente vai só copiar, então vezes 10 aqui. Agora a gente vai fazer a nossa operação com os expoentes. Quando a gente está trabalhando com multiplicação, a gente vai somar eles. Quando nós trabalhamos com com divisão, a gente vai subtraí-los. No nosso caso, nós temos uma multiplicação. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: 20. A gente sabe que é uma soma porque é uma multiplicação, mas como mais com menos de menos 19 vai dar menos, como vocês podem ver, mais menos 19. Mais com menos vai dar menos, então no fim das contas vai se tornar uma subtração do mesmo jeito. 20 menos 19 vai dar 1. E o 1 a gente não precisa colocar no expoente, porque a gente sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então isso aqui vai ficar simplesmente 9,6 vezes 10. E agora, por fim, faltou copiar a divisão aqui embaixo, que é o 2. Perfeito. Agora a gente só precisa dividir esse valor por 2. 9,6
dividido por 2 vai dar 4,8. Então, a nossa resposta final vai ser que a corrente elétrica é equivalente a 4,8 vezes 10, o que vai dar 48. Então, mais uma vez, um exercício bem simples, bem prático e fácil de se entender. Confere, production. O próximo tópico que a gente vai abordar é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm vai ser utilizada em exercícios que vão pedir o valor da resistência elétrica, da diferença de potencial e da corrente elétrica, sendo esses itens representados pela letra R, a letra U e a letra I. A fórmula ela é composta da seguinte forma: a resistência vai ser igual à diferença do potencial dividido pela corrente elétrica. Ela é de longe uma das mais simples e vocês vão ver isso agora. Agora, passando para os exercícios que tratam da lei de Ohm, que vai abordar resistência elétrica e coisas do gênero, nós temos o seguinte. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP, relembrando, é a... qual que era o nome? A diferença de potencial, então DDP significa diferença de potencial, de 220 volts, sendo percorrida por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual é a resistência elétrica do chuveiro? Então logo de cara aqui a gente já consegue reparar que o exercício está cobrando da gente é a resistência elétrica, que vai ser a nossa incógnita R. Ele não vai nos dar a DDP, que vai ser o nosso valor de U, 220 volts, e ele vai dar a nossa corrente elétrica, que é a de 10 amperes. Agora o que a gente precisa fazer é, com as informações que a gente achou através da explicação, armar a nossa fórmula, que como a gente viu no slide, é R igual a U dividido por I, ou em outras palavras, resistência vai ser igual a 220 dividido por 10. Se a gente apenas simplificar esses zeros, rapidamente a gente encontra o resultado, que equivale a 22 ohms, que é representado por esse símbolo aqui do ômega. Então nosso valor vai ser 22. Perfeito? Outra maneira que a lei de Ohm pode ser cobrada na prova é da seguinte forma, através de um gráfico. Aqui diz que a curva característica de um resistor ôhmico é dada abaixo. Determine a sua resistência elétrica. Bom, aqui nós temos um gráfico. Daqui, da vertical, nós temos a DDP, nossa diferença de potencial. E aqui, na horizontal, nós temos a nossa corrente elétrica. O que a gente precisa descobrir aqui é o valor desses pontinhos aqui. Naturalmente, o que a gente poderia fazer é pegar tanto o valor de U quanto o valor de I e aplicar a fórmula que a gente viu aqui em cima, porque nós temos essas duas incógnitas e, consequentemente, nós conseguimos fazer a conta para descobrir o valor da resistência. Porém, se a gente observar isso aqui rapidinho, a gente vai perceber que a corrente elétrica ela é proporcional à diferença de potencial. Como assim? Vejamos o seguinte. Aqui a gente tem 10 de diferença de potencial e 2 de corrente elétrica. 10 dividido por 2 vai dar 5, certo? E aqui em cima da mesma forma, nós temos 25 de diferença de potencial e 5 de corrente elétrica. Se eu dividir 25 por 5, nós temos o número 5. Portanto, o valor vai ser sempre proporcional aos números que estão ao redor do gráfico. Portanto, a gente não precisa fazer uma conta. Só de bater o olho com os números que a gente tem, a gente vai descobrir facilmente que a nossa resistência é igual a 5 ohm. Entenderam? Bem simples, bem prático, sem muitos mistérios, acho que é a parte mais fácil da matéria. O último tópico ele é um pouquinho mais extenso, mas ele também é bem simples. Agora a gente vai tratar da fórmula da potência dissipada no resistor. Ela vai servir em exercícios que pedem o valor da potência, da corrente elétrica ou da resistência. A questão aqui é que esse tipo de exercício pode precisar de uma fórmula diferente de acordo com as informações que ele vai te dar. Aí essa fórmula pode ser ou a primeira, que é a potência vai ser igual à diferença de potencial vezes a corrente elétrica, ou ela pode ser a potência igual à resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado, e
Por fim, a potência vai ser igual à diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Agora a gente vai ver um exemplo de cada uma dessas fórmulas diferentes e como a gente pode identificar qual delas é necessária ser utilizada dependendo da ocasião. Tópico, a gente vai falar sobre a potência dissipada no resistor. Aqui nesse exercício eu já tinha começado a gravar, porém eu cometi alguns erros, então não ligue para os números já estarem aí, mas eu vou explicar bonitinho tudo que eu fiz. Bom, quando uma lâmpada é ligada a uma tensão de 120 volts, a corrente que flui pelo filamento da lâmpada vale 1 ampere. Qual é a potência da lâmpada? Bom, inicialmente eu comecei o exercício identificando as incógnitas que eu possuía aqui. Logo de cara a gente vê que a pergunta é qual que é a potência da lâmpada, então já posso colocar uma interrogação aqui na potência. Nós sabemos que a corrente elétrica ela é medida em ampere, então eu sei que o valor do I vai ser 1. E o que sobra aqui é o diferencial de potencial, que é medido em volts. Portanto, essa tensão aqui de 120 volts vai ser o nosso diferencial de potência. Bom, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: a gente identifica quais são as incógnitas que a gente possui e analisa as fórmulas que a gente tem para saber com quais informações que a gente possui, qual delas vai ser a mais simples para a gente utilizar para resolver o exercício. Logo de cara, a gente repara que a gente tem o I e a gente tem o U. Aqui em cima, a gente tem uma fórmula que possui só o I e o U. Então, ela vai ser a mais simples que a gente vai poder utilizar. Portanto, P, que é a potência, vai ser igual a 120, que é o diferencial de potencial, vezes a corrente elétrica, que é 1 ampere. Resultado, obviamente, 120 watts. A potência medida em watts. Isso. Enfim, passando para o nosso próximo exercício, nós temos que, em um resistor de resistência igual a 10 ohm, passa uma corrente com intensidade de 2 amperes. Calcule a potência dissipada no resistor. Bom, novamente, nós temos que a gente precisa encontrar o valor da nossa potência dissipada. Nós sabemos que a nossa intensidade aqui é a corrente elétrica, porque ela está sendo medida em ampere, e como a gente sabe, a corrente sempre é medida com ampere. Então, o I vai ser 2A. O que sobra para a gente é os 10 ohm aqui embaixo. Porém, todavia, no entanto, nós temos aqui no enunciado que a resistência é igual a 10 ohm e não o diferencial de potência. Portanto, a nossa formulazinha que a gente utilizou aqui em cima não seria aplicável nesse contexto. Então a gente vai ter que partir para outra estratégia. Como é que a gente possui a resistência? A gente possui a corrente. O que a gente pode fazer é utilizar a nossa segunda fórmula, porque ela é a única que não exige o diferencial de potência, que é a incógnita que a gente não possui no enunciado do exercício. Então, nós vamos utilizar a segunda fórmula. Copiando ela aqui, a gente vai só substituir os valores. Então, nossa potência vai ser igual à resistência de 10 vezes a corrente elétrica elevada ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Portanto, a potência vai ser igual a 40 watts. Simples, rápido e prático. Passando para o nosso último exercício. Num certo carro, o acendedor de cigarros tem potência de 48 watts. A DDP, só recapitulando, DDP é a nossa diferença de potência? Nem lembro mais, também não me importa. No sistema elétrico desse carro é 12 volts. Qual é a resistência elétrica do acendedor de cigarros? Bom, vamos por partes. Primeiramente, a gente precisa identificar quais são as informações que a gente possui. Como a gente sabe, a DDP é dada em volts, então ela vai ser esse valor daqui de baixo. Boa. A gente precisa encontrar o valor da resistência elétrica. A resistência elétrica, como a gente sabe, é a letra R. A letra R só está presente nas duas fórmulas aqui em cima, que são essa e essa, porém ela não está presente nessa. Então essa daqui a gente já vai descartar e vai focar só nessas duas aqui que sobraram. A potência
é dada como 48 watts. Então eu tenho também o valor da potência. Beleza, eu tenho o valor da potência, eu tenho o valor do diferencial de potência, mas eu não possuo em momento algum valor de corrente elétrica. Se eu não possuo valor de corrente elétrica, eu não posso utilizar essa fórmula daqui, porque ela exige a corrente elétrica elevada ao quadrado. Portanto, a única opção que me resta é utilizar a terceira fórmula, que é potência é igual ao diferencial de potência, que no caso é 12, elevado ao quadrado, dividido pela nossa resistência. Porém, a gente aqui quer encontrar o valor da resistência e não o valor da potência. Inclusive eu nem sei porque eu não substituí aqui por 48. Enfim, ignora. 48 é igual a 12 ao quadrado dividido por R. O que a gente precisa fazer aqui é fazer de uma forma que esse R fique isolado e, consequentemente, as incógnitas sejam descobertas. Bom, só transformando 48 no seu quadrado, que é 144, a gente copia aqui, vai permanecer aqui ainda. Agora o que a gente vai fazer é uma inversão de papéis para fazer com que esse número aqui fique sozinho. Eu vou passar o R para cá e o 48 para cá. Se o R está aqui dividindo, ele vai passar aqui multiplicando, e esse aqui vai passar dividindo. Então, vai ficar R igual a 144 dividido por 48. 144 dividido por 48 é igual a 3. Portanto, o valor da nossa resistência vai ser de 3 ohms. E basicamente é isso.